Então, vamos lá, me acompanhe na oração, tá? Senhor Deus e Pai Santo, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, na intenção de buscarmos de Ti conhecimento, aproximação, através da Tua Palavra. Te pedimos que nos ilumine, que Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade e que sejamos impactados pelas verdades que a Tua Palavra nos ensina. Nos ajuda a moldar a nossa vida aos Teus padrões e nos ajuda a sermos santos, como o Senhor é santo, sabendo que sem santidade ninguém poderá Te ver, Senhor. Te pedimos que nos ajude nesse momento e que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde, de coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, nossa, como eu estou... A gente vai começar hoje o capítulo 6, certo? Vou fazer uma breve revisão aí do que a gente viu até agora. Esse capítulo introduz aqui um outro aspecto do ensinamento de Paulo aos romanos, né? Até então ele vinha falando sobre uma parte doutrinária, sobre a justificação pela fé. Ele começou no capítulo 1 falando sobre o pecado dos gentios, no capítulo 2 o pecado dos judeus. No capítulo 3, no início, até o verso 20, ele coloca todo mundo no mesmo contexto, diz que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. A partir do versículo 21 do 3, ele introduz a justiça que vem pela fé, a parte da lei, e aí ele começa a explicar como que essa justiça é aplicada, que é através da fé, né, no Senhor Jesus Cristo e somente no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4... Gente, eu vou tossir muito hoje porque eu estou com a garganta horrível, vocês tenham paciência comigo. No capítulo 4, ele explica a justificação de Abraão através da fé também. E no capítulo 5 ele fala sobre a esperança, a segurança que nós podemos ter nessa justificação por causa que Deus derramou o seu amor em nós através do seu Espírito e por causa que ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores e éramos inimigos seus, né? E ele fez essa obra de salvação e de redenção quando nós não merecíamos. Quanto mais agora que já somos reconciliados com ele, que não somos mais os seus inimigos, ele nos salvará e completará a obra que ele mesmo iniciou. No último encontro que a gente teve, a gente encerrou o capítulo 5, que é quando Paulo vai explicar o porquê que a nossa esperança também é segura, né? Mais um motivo pelo qual a nossa esperança não decepciona, que é o fato de Deus olhar para as pessoas através de um representante oficial ou de um cabeça federal, como diz a teologia, né? No caso de toda a humanidade que caída por causa do pecado, seu representante oficial é Adão, e a humanidade redimida, seu representante oficial, Jesus Cristo. Então, qualquer um que estiver debaixo ou de um ou de outro, Deus vai olhar para essa pessoa de acordo com a condição de cada cabeça. No caso de Adão, quem estiver sob a sua cabeça vai ser considerado por Deus como pecador e digno de condenação. Quem estiver sob a cabeça de Cristo vai ser considerado justo, porque Cristo é justo. E então a gente finalizou o assunto da justificação pela fé no encontro passado. E o finalzinho do capítulo 5, Paulo encerra da seguinte maneira. Verso 20 do capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a gente lê esse versículo, e aí meio que fora do contexto, e fora de tudo que Paulo já vem ensinando, é possível que as pessoas entendam errado o que Paulo está dizendo. Ora, se onde aumentou o pecado transbordou a graça,
Isso quer dizer o quê? Que a gente, quanto mais pecar, mais graça vai ter, já que onde aumenta o pecado, a graça cobre e transborda. Então, o certo é, então, pecar mais para que haja mais graça. E esse pensamento ele não é um pensamento atual, tá? É antiquíssimo, é desde os tempos de Paulo. Pessoas levantavam esse tipo de argumento, dizendo que Paulo pregava um tipo de salvação que era a parte do nosso comportamento, né? Uma vez que você crê em Cristo, você pode viver da maneira que você quiser. Só que Paulo não falava isso. E aí ele vai introduzir o capítulo 6 exatamente com essa pergunta. A pergunta é a seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso aqui é uma pergunta que ele faz para o seu interlocutor imaginário, porque essa pergunta já estava na mentalidade das pessoas que o ouviam. E assim, pessoas que para deturpar a palavra de Deus, tem gente de sobra, né? Então Paulo precisa explicar bem direitinho o que está acontecendo. A gente falou sobre isso na semana passada, que aqui, quando Paulo fala onde aumentou o pecado, não quer dizer que há quantidade de pecado, onde aumenta a quantidade de pecado, não. É onde aumenta a consciência de pecado. É por isso que antes dessa palavra aumentou, aí no slide, no início do versículo 5, está escrito: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ressaltada é o quê? Evidenciada, mais percebida. Então, aonde o pecado foi mais percebido, onde houve maior consciência de pecado, mais transbordou a graça. Então, a gente comentou que a importância da gente conhecer o que é pecado, conhecer a lei de Deus, porque a lei é o que vai dizer o que é pecado e quais são as consequências, para que a gente entenda de onde foi que Deus nos tirou e a graça imensurável que Ele derramou sobre nós para nos livrar da condenação do pecado. Então, a gente vai começar agora o capítulo 6. Eu queria trazer só uma verdade central desse capítulo. Eu tirei esse textinho aqui da Bíblia do Estudo NVI, tá? Eu achei interessante porque ele resume muito bem ele faz essa ponte entre os textos anteriores que falam sobre a justificação pela fé e agora esse texto que vai iniciar que fala sobre santificação, que é uma consequência da justificação pela fé. Então, a verdade central do capítulo 6. Aqueles que foram justificados pela fé podem ter certeza de que Deus os legitimará no juízo futuro. Isso aí a gente viu no capítulo 5. Contudo, podem também ter confiança de que Deus proveu em Cristo tudo do que precisam para viver fiel e produtivamente para Deus no presente, aqui e agora. Isso porque Deus não apenas liberta o pecador da penalidade do pecado, isso é a justificação pela fé, mas também o liberta do poder do pecado. É o que vai ser tratado agora aqui no capítulo 6. Se vocês lembram, quando a gente falou sobre o processo de salvação lá em Efésios, eu falei sobre os 3 passos da salvação. O que é salvação? O que é salvação na sua completude, na sua inteireza? É o ato de Deus para justificar os pecadores, e isso é através da fé. É a santificação e a glorificação. São 3 processos, são 3 etapas de um único processo. Esse processo inteiro se chama salvação. Primeira etapa, justificação pela fé. Segunda etapa, santificação. Todos aqueles que foram justificados pela fé serão santificados. Não tem como ninguém ser santificado sem antes ser justificado, certo? Da mesma forma que não tem como ninguém ser glorificado, que é o último estágio, né, na ressurreição, não tem como ser glorificado sem antes ter sido justificado e santificado. São 2 pré-requisitos para a glorificação. Então, o que está acontecendo aqui agora, se você já creu no Evangelho e já foi justificado pela fé em Cristo, o que está acontecendo agora é o processo de santificação. E o que é a santificação? É a libertação do poder, da influência do pecado na sua vida. Isso não acontece no estalar de dedos, no piscar de olhos, isso não é mágica, tá? Deus não tem interesse em fazer com que isso seja de maneira rápida, como se fosse mágica. É um processo, é Deus trabalhando através da sua palavra e a atuação do seu Espírito para mudar
a nossa mente, para mudar o nosso pensamento. E aí, mudando o nosso pensamento, vai mudar toda a nossa atitude, nosso comportamento. Esse processo de santificação, ele inicia quando você crê no Evangelho, né, juntamente com a justificação, e vai até a morte. O resto da vida inteira, nós estaremos no processo de santificação. O último passo da salvação é a glorificação, tá bom? E aí, esse texto também trata um pouco de glorificação. Pois vamos lá, vamos ler o texto. Então. Ai, gente, desculpa. Me acompanha aí na leitura, a gente vai até o verso 14 hoje, tá bom? Capítulo 6 de Romanos, versos 1 a 14, eu vou ler na NVI. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos corpos de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu Deus. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma análise do que Paulo está querendo dizer, versículo a versículo, tá? Então, como eu falei, ele começa fazendo essa pergunta que, muito provavelmente, alguns interlocutores já poderiam ter levantado ou poderiam levantar, tendo em vista o que ele falou no capítulo anterior. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha, eu tinha falado agora que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Qual é a lógica humana? Então, quanto mais pecado, mais graça. Mas ele está dizendo, ele vai explicar direito isso aqui, porque na verdade não é dessa forma. Ele fala de maneira nenhuma. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Esse de maneira nenhuma está com exclamação aí. No grego é o negativo mais enfático que existe na língua grega. É a forma mais enfática, mais forte de dizer não. Né? Não é um não, é um de jeito nenhum. Como que você pensou numa barbaridade dessa? É tipo isso que Paulo está querendo dizer. Esse é o megenoito. Quem já viu alguns vídeos do Gran Conato explicando esse texto, ele fala muito sobre isso. Ele ensina o pessoal da igreja dele a falar em línguas, que ele diz, né? Megenoito. Megenoito nem pense numa barbaridade dessa. Isso não pode nem passar pela sua cabeça. Não faz o menor sentido. É esse de maneira nenhuma que está aí, tá bom? Então, assim, Paulo está querendo limpar, purificar qualquer pessoa desse pensamento terrível de achar que porque creu em Jesus Cristo, foi justificado pela fé, pode viver da maneira que quiser. Isso é uma coisa que muitas pessoas que não entenderam a justificação pela fé levantam quando ouvem isso a primeira vez. Vocês devem ter ouvido alguém falar sobre isso. Quer dizer que é pela fé, então eu posso fazer qualquer coisa, posso andar de qualquer jeito? Não, megenoito, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A gente precisa explicar para essas pessoas
que uma vez que você é justificado pela fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, escreve no coração da pessoa a lei de Deus. A lei que antes era escrita em tábuas de pedra, agora ela é escrita em tábuas de carne no coração. E isso vai ser o que vai governar a vida daquela pessoa que foi justificada. Ela não vai estar mais debaixo da lei no sentido da condenação da lei. Ela não precisa mais se preocupar com isso. Ela não vai ser mais condenada, porque a graça nos livrou da culpa do pecado, que a lei explicita, né? A graça nos tirou de debaixo do jugo da lei. No entanto, os preceitos da lei são escritos no coração de todo aquele que foi justificado pela fé. Por quê? Porque a lei de Deus é a vontade perfeita de Deus, é a vontade santa de Deus, para que todos aqueles que foram justificados vivam nela, né? Então Paulo diz, de maneira nenhuma, nem pense numa coisa dessa. Como que nós, que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Não faz o menor sentido. Aqui a gente vê a palavra morremos, ela está no passado. Nós morremos para o pecado. É uma ação completa, já aconteceu, nós já morremos para o pecado. Então não tem como você morrer para o pecado e continuar vivendo nele. É impossível. É interessante a gente segurar essa palavra aqui na mente, tá? Morremos para o pecado, porque Paulo vai falar sobre o fato de a gente ter, daqui a pouco, nos outros versos, sobre o fato de a gente ter morrido em Cristo, morrido através da crucificação de Cristo e ressuscitado com Cristo para uma nova vida, tá bom? É esse paralelo que ele vai fazer. Então, o argumento dele, como que nós que morremos para o pecado podemos continuar vivendo nele? Outra coisa que algumas pessoas, quando ouvem o calvinismo, né, não se perde salvação e tal, coisa desse tipo, às vezes de maneira mal explicada as pessoas entendem errado, ou às vezes as pessoas não querem realmente entender, né? Quando a gente fala que a salvação não se perde, não é questão de arrogância, não é dizer assim, você se acha porque, enfim, acha que é o bonzão e tal. Não é isso. Pelo contrário, a justificação pela fé deve gerar em nós um sentimento de profunda humildade e reconhecimento de que nós não merecemos o que Deus fez por nós, né? E uma vez que a justificação aconteceu na nossa vida através da fé que Deus nos deu no sacrifício de Cristo, o que deve ser gerado em nós é um sentimento de gratidão e uma veneração, uma reverência à pessoa de Deus, no sentido de que reconhecendo que o que era devido a nós antes da justificação e reconhecendo do que Deus nos livrou, agora nós nos curvamos e dizemos, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu poderia fazer para retribuir? Claro que nós não vamos conseguir retribuir, mas o sentimento que deve estar no coração é o de poder, de alguma forma, agradar a pessoa que nos fez tão bem, né? É esse sentimento. Então, assim, não existe justificação verdadeira sem uma transformação gradativa da pessoa, levando ela para um caminho de santificação. Não existe. O próximo passo, após a justificação, o próximo passo é santificação. É a santificação que vai comprovar que a nossa justificação realmente aconteceu, né? Quando o Tiago diz, né, lá na sua epístola, dizendo que a justificação também acontece através das obras, ele está se referindo a esse processo, o processo de santificação. É tanto que ele diz assim, você diz que tem fé, e eu digo que eu tenho, que eu provo a minha fé pelas obras. Né? Você fala que você tem fé, mas não tem obras. Eu provo a você que eu tenho fé através das minhas obras. Então, o que vai comprovar que a nossa fé realmente é verídica e salvífica é o próximo passo, que é o passo mais tangencial. É aquilo que a gente consegue, de alguma forma, mensurar. A gente consegue perceber, né? Olhando para a nossa própria vida, o que a gente já passou a mudar em relação ao comportamento, ao pensamento, aos desejos, aos anseios, aos afetos, às afeições. Tudo que foi sendo transformado na nossa mentalidade, na nossa vida, deve ser fruto de uma atitude
de se dobrar à justificação que Deus nos fez através de Jesus. Né? Então é esse o próximo passo depois da justificação. Quem não viu, aliás, é interessante que todas as pessoas que viram os vídeos anteriores vissem esse vídeo aqui. Por quê? Porque a gente não pode ficar apenas na justificação pela fé, gente. Isso não é o evangelho completo. A gente começa falando, o evangelho começa na demonstração do pecado através da lei, né, falando que todos nós estamos condenados e estamos destituídos da glória de Deus. Aí depois o próximo passo, a justificação pela fé. Deus nos deu Jesus Cristo para que pudesse nos salvar. Qual é o próximo passo? Agora tem uma vida transformada. Não pode parar na justificação pela fé e achar que está tudo bem. Não. Agora inicia-se uma vida de transformação. Não para a salvação, mas por causa da salvação. É uma consequência da justificação. Não é a causa da justificação, é a consequência. Então, se a justificação é efetiva, a consequência dela é a santificação. É esse processo de santificação que inicia. Tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós, e esses nós aqui ele coloca aqui, que fomos batizados em Cristo, então esse nós aqui ele especifica, todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Todos nós, os crentes, né, ele fala assim, vocês não sabem, a palavra não sabem aí está relacionada à palavra agnel, por exemplo, gnose é conhecimento, gnosticismo, é aquela seita lá que surgiu, aquela heresia que surgiu, que é uma espécie de salvação através do conhecimento. Agnel, ou agnose, é não conhecimento, não conhecer, é ser ignorante. Então ele está dizendo, vocês não sabem, vocês desconhecem que todas as pessoas que creram em Jesus e, portanto, foram batizados nele, fomos batizados também na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A palavra batismo aí, a palavra baptisma, que significa imersão, submersão, afundar. É você pegar alguma coisa e colocar dentro d'água. Alguns textos do passado lá, dessa mesma época que Paulo escreveu, textos fora da Bíblia, né? Quando usam a palavra batismo, é sempre na intenção de afundar alguma coisa. Por exemplo, vai falar sobre lavar a louça, vai colocar a louça dentro da água, lá afundar a louça dentro da água. É batismo. Isso diz muito sobre, pelo menos na minha percepção, diz muito sobre qual a forma de batismo que era utilizada naquela época de Paulo. Tá? Porque ele fala o seguinte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Claro que aqui ele pode estar falando daquele batismo caracterizado espiritualmente, que é quando a gente crê no Evangelho e quando nós nascemos de novo, que significa a morte e a ressurreição. A gente falou sobre isso em Efésios. Né? Ser batizado em Cristo seria então, quando você crê no Evangelho, é como se você tivesse colocado dentro de Cristo, sendo inserido dentro de Cristo, afundado em Cristo, né? Imerso em Cristo. E isso pode ser o batismo em Cristo Jesus. Mas a gente não pode desvincular a ideia dessa dramatização que existe no batismo nas águas. É por isso que ele fala, fomos sepultados com ele na morte. Aquele aspecto em que o batismo, quando você afunda a pessoa na água, você ou a pessoa que é o pastor que afunda, enfim, ele está dramatizando uma espécie de sepultamento e depois de ressurreição, quando a pessoa ressurge ali das águas. Então, Paulo pode estar usando essa analogia para esses dois sentidos e não tem problema, né? Eu acredito que são os dois. Eu acredito que são os dois. Que ele está falando do batismo em Cristo, no sentido de quando a gente crê em Cristo, todos nós estamos inseridos nele. É tanto que ele fala muito em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É quando é um dativo de esfera, é quando você está dentro daquela esfera. E também eu acredito que no versículo 4 ele está se referindo à dramatização do batismo nas águas. Tá bom? E aí, qual é a mensagem? O que importa aqui é a mensagem, tá? Eu fiz essa digressão para falar da forma batismal,
mas o que importa é a mensagem. O que quer dizer, então, morrer em Cristo? O que é que significa morrer, ser batizado na morte de Cristo? Paulo vai falar mais sobre isso também mais na frente, só que a gente precisa entender o seguinte, que quando Cristo morreu na cruz, nós, os que cremos em Cristo, também morremos. A morte de Cristo, como é que eu posso dizer assim, traz à tona de forma espiritual a nossa morte, a morte do nosso velho homem. Da mesma forma que a justiça de Cristo é imputada a nós, parece que Paulo está querendo dizer que a morte de Cristo também é imputada a nós. Uma vez que nós cremos no sacrifício dele e ele morreu por nós, quer dizer que se ele morreu no meu lugar, eu morri. O fato dele ter morrido no meu lugar equivale ao fato de eu ter morrido. Tá entendendo? A morte dele é verdadeira? Então a minha morte é verdadeira. Tá bom? Então, como que Paulo está querendo fazer com que a gente entenda que nós não podemos viver em pecado ou viver no pecado? Entendendo que nós morremos para o pecado. E quando isso aconteceu? Quando nós cremos em Jesus, a morte dele é imputada a nós. Nós também morremos com ele. Aí ele continua. Nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? A morte de Cristo é verdadeira? Então você também morreu, porque você creu no sacrifício dele. Ok, ele ressuscitou? Sim, então a sua ressurreição também é verdadeira, porque você creu nele. Então, automaticamente nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Completamente diferente, completamente à parte de tudo que a gente viveu antes dessa morte e ressurreição. Tá? Eu entendo isso como no sentido espiritual. Por quê? Porque também existe a ressurreição do corpo. Inclusive, Paulo vai falar sobre essa ressurreição do corpo no versículo seguinte. Mas aqui ele está falando no sentido espiritual. Nós falamos sobre isso no capítulo 1 e 2, nos capítulos 1 e 2 de Efésios, quando a gente estudou Efésios. Paulo fala sobre aquele imenso poder, grandioso poder que operou em Cristo quando ressuscitou ele dos mortos. E esse mesmo poder que Deus operou em Cristo também operou em nós, quando nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Aí ele vai falar sobre isso no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2 de Efésios. Então é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Olha, nós estávamos mortos e quando cremos em Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida nova, para uma nova vida. Aqui no finalzinho, Cristo morreu por nós e nós morremos juntamente com ele. Qual o propósito? Ressuscitar com Cristo para uma vida nova, que aqui é a figura do novo nascimento, tá? Verso 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, ou seja, crendo em Cristo, nós fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui eu já acho que Paulo está falando sobre a ressurreição do corpo, a ressurreição futura, a glorificação. Então Paulo está falando de santificação na expectativa, na esperança da glorificação. Peraí. Peraí, só um minutinho, gente. Tô com 15 dias já tossindo. A morte substitutiva de Cristo tem efeitos espirituais no crente, pelo menos nesse momento da história. Se ele morreu no nosso lugar, isso é igual a nós morremos, tá? A gente não pode esquecer disso. Nós morremos. E aí ele fala sobre a certeza, certamente, já que nós morremos na semelhança da morte de Cristo, certamente, essa palavra é importante, porque isso aqui traz essa denotação de convicção, de certeza do que vem depois dessa morte. Certamente o seremos também na semelhança, ou seja, unidos com ele, na semelhança da sua ressurreição.
Então aqui, ó, se através do batismo em Cristo nos unimos a Ele na sua morte, consequentemente também nos unimos a Ele na sua ressurreição. E aqui a palavra certamente lembra-nos da nossa esperança. Esperança que não é aquela esperança, talvez aconteça. Não. A esperança convicta, é a convicção, certamente. Né? Não é uma coisa que está colocada em dúvida. É uma coisa que é certeza. Vai acontecer. Porque já aconteceu o primeiro passo. Então o processo vai continuar. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Sabemos que o nosso velho homem, aqui velho homem, fala sobre a natureza pecaminosa, tá? Aquela natureza caída que nós carregamos como herança de Adão. A única coisa que Adão nos deixou de herança foi uma natureza caída, natureza pecaminosa. E aí ele diz que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. A gente tem que entender essa figura que Paulo está usando para que a gente consiga perceber qual é o valor e o sentido, o significado do sacrifício de Cristo. Cristo ali na cruz é nosso substituto. É como se nós estivéssemos ali. E de fato, em Cristo, nós estamos ali. Em Cristo. Imagina que Cristo é uma esfera, nós somos inseridos em Cristo. Ali em Cristo, nós morremos. A nossa natureza pecaminosa é crucificada. E morre. E qual é o propósito? Para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado, aqui, eu dei uma lida em alguns comentários, e o que algum... Porque no meu entendimento, eu achava que era a mesma coisa. O velho homem e o corpo do pecado. Só que existe uma sutilíssima diferença, muito pequena. O velho homem é a natureza caída. O corpo do pecado é o meio pelo qual essa natureza caída se manifesta, né? Que é através do corpo físico, mas não está falando diretamente, também, mas não totalmente, não apenas desse corpo físico. É da disposição que a natureza caída nos trabalhou em nós ou promoveu em nós a disposição ao pecado. Tá? A natureza caída é como se fosse o veneno. O corpo do pecado é a consequência do veneno, é como se fosse o babar. Vamos supor, você está ali envenenado, está babando, está perdendo os movimentos, tudo aquela consequência do veneno seria o corpo do pecado. Para que esse corpo do pecado, ou essa condição, seja destruída. A palavra destruída aqui, katargel, significa tornar inativo, inoperante. Nesse caso, eu dei uma olhadinha em outras traduções e pelo menos a Revista Atualizada também usa a palavra destruído. E assim, quando a gente traz isso para o contexto do corpo físico, do nosso corpo físico, eu não tenho certeza, também não tenho autoridade para isso, tá? Mas eu não tenho certeza se o que Paulo queria dizer era a destruição desse corpo aqui. Por quê? Porque esse corpo aqui é um corpo que foi Deus que nos deu, foi Deus quem criou, e quando ele criou, lá na criação, lá em Gênesis 1 e 2, ele viu que era muito bom. Então esse corpo aqui não é mau em si. Problema, ele está contaminado pelo pecado. Então, eu penso que a ideia aqui da palavra destruído seja o significado da palavra que está lá no original, que é tornar esse corpo inativo, esse corpo do pecado, né? que opera através desse corpo, aquela tendência ou aquela disposição que nós temos ao pecado, tornar esse tipo de disposição inoperante, inativa, né? Fazer com que ela morra, seja destruída. E não mais sejamos escravos do pecado. Deu para entender essa leve diferença ou ficou meio confuso? Me ajuda aí, gente. Levíssima mesmo, né? Eu nem sei se eu consegui perceber direito. Alguém me responde? Beleza, então. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido bem. Não fica só... Não fiquem só dizendo que deu certo para poder passar direto, não. Mas vamos lá.
Sabemos que o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado, ou seja, a disposição ao pecado, seja destruída, seja tornada inoperante. E não mais sejamos escravos do pecado. A palavra escravos aqui, ela significa escravos, certo? Ela quer dizer alguém que está sob o domínio de um senhorio, e no caso aqui é o pecado. O senhorio aqui é o pecado. É como um senhor de escravos mesmo. Vamos imaginar aqui no contexto da escravidão, a gente tem alguém que é dono de muitas terras, que é muito rico, que é dono de pessoas. E essas pessoas estão debaixo do seu poder, do seu domínio, e fazem o que essa pessoa quer. Ela é escrava do senhor. Aquele senhor dita as regras e aqueles escravos fazem o que aquele senhor manda. No caso, Paulo está dizendo, nós morremos para este senhor, no caso o pecado, e agora não estamos mais sujeitos, não estamos mais escravizados por esse senhor. Por causa disso, a gente pode dizer não ao que ele disser. Se ele disser, faça isso, nós não somos mais escravos. É como se na cruz Deus tivesse, de fato, pregado a nossa carta de alforria, né? E dissesse, agora eles são livres. Eles são livres. Então, quando o pecado diz, faça isso, nós agora temos condições de dizer, não, eu não farei. Tá? E aqui a gente está falando mais sobre uma questão de decisão, é uma tomada de decisão, do que simplesmente algo que vai acontecendo no automático. Não é isso. A gente vai ver que Paulo vai dizer assim, considerem-se livres do pecado. Ou seja, a gente tem que olhar para o pecado, ver o que ele está dizendo e vamos dizer, não, eu decido dizer não. Por quê? Porque eu não sou só escravo. Porque eu não sou mais obrigado a fazer o que você quer. É mais ou menos nessa relação de um escravo libertado e o seu antigo patrão. Vamos supor, Silas, eu vou pegar você como exemplo. Silas, ele tem um emprego, ele vai lá trabalhar todo santo dia e ele tem um patrão e ele está sujeito às ordens desse patrão. O que o patrão disser, ele tem que fazer, porque o patrão paga o salário dele, é o patrão dele, tem que fazer. Num belo dia, alguém contrata o Silas para uma outra empresa. E aí, ele sai daquela empresa. Em algum momento, vamos supor que ele encontra o seu ex-patrão na rua. E o seu ex-patrão diz, Silas, faz isso, isso e isso. Silas vai olhar para a cara e dizer assim, não, querido, eu não sou obrigado a fazer. Eu não sou mais seu funcionário, eu não sou mais seu escravo. Então, é essa imagem ou a figura que a gente tem aqui na nossa mente. Nós não somos mais... A gente morreu para o pecado em Cristo para que nós não fôssemos mais escravizados pelo pecado. Agora a gente pode dizer não. Pois quem morreu foi justificado o pecado. O pecado impera sobre o homem através do corpo corrompido. Deus restaurará também o corpo na ressurreição física, tá? Aqui foi só uma observaçãozinha que eu coloquei, mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora não. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo está repetindo o argumento. E aqui esse se morremos com Cristo não é uma condicional. Esse se aí, apesar de no português ser uma conjunção, Se? Acho que é uma conjunção. Condicional, né, de condição, se isso ou se aquilo, no original não traz esse aspecto de condição, mas de conclusão. Esse se morremos é já que morremos. Ah, mas você está forçando, aqui está se, não está já que, beleza. É a mesma coisa de a gente dizer o seguinte, se você não tinha capacidade de fazer isso, por que você inventou de fazer? Esse se você não tinha capacidade de fazer isso, pode muito bem ser traduzido como, ser trocado por, já que você não tinha condições de fazer isso, por que você inventou de fazer? É nesse sentido, esse se, ele é uma conclusiva e não uma condicional, tá bom? Então, já que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A palavra cremos aqui também é importante, depositar confiança, não está ligado com sentimento, não está ligado com nenhuma coisa mística, a não ser
o fato de você acreditar. E por que nós acreditamos? Porque a palavra de Deus já falou. Se o processo começou, vai concluir. O processo em Cristo não é vivo-morto, é morto-vivo. Adão é que é vivo-morto, ele está vivo, sem pecados e morre. Em Cristo é diferente, é o contrário, é o retorno, é morto-vivo. Se morremos, a certeza é que o próximo passo é viver. Na nossa condição atual, se vivemos, o próximo passo é morrer. Na nossa condição carnal aqui, física, qual é a única certeza que todo homem tem? A única certeza que todo homem tem e aí eu estou falando do homem no sentido de humanidade, né? A única certeza que toda a humanidade tem é que um dia ela vai morrer. O processo é vivo, morto. Em Cristo o processo é o contrário. Se nós morremos, nós viveremos. A certeza é que viveremos. Em Cristo viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Só mais uma observação que eu coloquei aqui. A realidade ensinada nesse texto não se dá a partir de sentimento ou de experiência, mas pela fé. Por isso que Paulo usa a palavra cremos que também com ele viveremos. Não é porque você sentiu um arrepio, não é porque você teve uma experiência extraordinária, não é porque Deus fez milagres na sua vida, não tem nada a ver. O que tem a ver é, se você creu que o sacrifício de Cristo te justifica, pode continuar crendo que também com ele você vai viver. É pela fé. E aí, voltando aqui para o versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, olha que interessante. Já que, ao crer em Cristo, nós fomos unidos a ele na sua morte, semelhante a ele na sua morte, ou seja, Cristo morreu, eu creio em Cristo, logo eu morri. Tá? O próximo passo é, Cristo ressuscitou, eu creio em Cristo, logo eu também ressuscitei. Cristo morreu uma vez por todas, eu creio em Cristo, logo eu também morri uma vez por todas. Cristo ressuscitou e vive para Deus, que é o mais vivendo vive para Deus. Eu creio em Cristo, logo eu também vivo para Deus. É essa a nossa condição, é nessa situação que a gente tem que viver. Né? Tem que viver, não é tipo, eu vou ter que me esforçar, fazer o máximo para viver. Não, foi justificado, foi a consequência natural, é isso. É uma morte para o pecado e uma vida que vai sendo gradativamente, paulatinamente transformada, né? Uma vida que vai se dirigindo em atitudes, em doação de si mesmo à pessoa de Deus. Morrer com Cristo é igual a viver com Cristo. Tanto no sentido espiritual presente quanto no físico futuro, tá? Eu estou sempre enfatizando também a questão da glorificação, porque o que Paulo está falando aqui também se refere ao estado final, na consumação da salvação, que é a glorificação. Cristo morreu para o pecado. Jesus não tinha pecado, tá? Ele não tinha pecado, mas o nosso pecado foi imputado a ele. Ele não pecou, mas o nosso pecado e a culpa do nosso pecado foi lançada sobre ele. Então ele morreu para o pecado. Não o dele, mas o nosso. E então no nosso pecado, de alguma forma, lhe afetou. Tá? Afetou indiretamente. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui, da mesma forma. Que forma? Ora, ele acabou de falar que Cristo morreu uma vez por todas para o pecado e vivendo vive para Deus. Então, dessa mesma forma, que eu acabei de falar, né? Nós devemos nos considerar também mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Lembra que a esfera, dativa de esfera, é em Cristo. Cristo está aqui e a gente está inserido dentro dele. Nele nós morremos e nele nós vivemos para Deus. Agora, eu quero ficar aqui um pouquinho nessa palavrinha, considerem-se. Essa palavra, ela é a palavra logizomai,
que significa computar, calcular, levar em conta. O que é que acontece? Essa palavra Paulo já usou várias vezes aqui no livro, na carta aos Romanos, várias vezes. E aqui, por exemplo, Romanos 4, ele usou bastante essa palavra em Romanos 4. Versos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23 e 24. Ele usou diversas vezes a mesma palavra aqui no capítulo 4. Verso 3, por exemplo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra creditado, considerado, calculado, levado em conta. Ora, o salário do homem não trabalha, verso 4, que não trabalha é considerado, mais uma vez, sempre que aparecer considerado, tudo isso aí é a palavra logizomai. O que é que significa, por exemplo, quando ele fala que a justiça de Cristo foi imputada a nós? É a palavra logizomai, foi computada a nós, foi calculada em nosso favor, foi levada em conta. Essa mesma palavra foi usada quando Paulo está se referindo ao ato de Cristo sobre nós. A justiça de Cristo é imputada a nós, é logizomai em relação a nós. Agora ele está ensinando uma outra coisa. Agora vocês, já que Deus considerou vocês justos porque vocês creram no sacrifício de Cristo, o que vocês devem fazer? Considerem-se também mortos. É a mesma ação. Imputem-se a si mesmo a morte de Cristo. O fato de que vocês morreram. Para quem? Para o pecado. Então, é muito importante entender o contexto dessa palavra. Porque se nós ficamos muito felizes, astronomicamente felizes, porque Deus imputou a nós a justiça de Cristo, temos que ser coerentes conosco mesmo e entender que é de nossa responsabilidade nos considerarmos também mortos para o pecado, já que a morte dele é a nossa morte. Então ele fala, considerem-se, portanto, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. São as duas coisas que a gente tem que considerar. Considerar que nós já morremos para o pecado, nós não somos mais escravos dele, portanto podemos dizer não ao pecado e vivemos para Deus. Agora nós temos um novo Senhor. A gente agora tem um novo patrão. Quem? Deus. Agora a gente sai debaixo do senhorio do perverso, daquele senhor perverso que é o pecado, e nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo. Agora vivemos para Ele. É o que Ele disser que nós vamos fazer. Não é o que o pecado disser, é o que Ele disser que nós vamos fazer. É um posicionamento equivalente, Nós antes obedecíamos ao pecado, agora nós obedecemos a Deus. A orientação vai vir de um Senhor. No nosso caso, que cremos em Cristo, vai vir do próprio Deus. Nós devemos nos considerar dessa forma. O que é viver para Deus em Cristo? Eu estou explicando agora, essa é a questão dessa relação de senhor e escravo. Paulo vai falar muito sobre essa questão da escravidão na próxima perícope, a partir do versículo 15. Mas no versículo 16 aqui do capítulo 6, ele fala, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Então, se vocês se oferecem ao pecado, para obedecer ao pecado, a sua atitude está dizendo e provando que quem é o seu Senhor é o pecado. Agora, se vocês se oferecem a Deus para fazer o que Deus fala e obedecer a Deus, a sua atitude está comprovando que quem é o seu Senhor é Deus. Tá bom? E ele fala, não reine o pecado em seus corpos, lá no capítulo 1 de Gálatas, verso 3 a 5. Deixa eu pegar aqui para a gente ler esses dois versículos. Gálatas depois de Efésios. Não, antes de Efésios. Capítulo 1, verso 3. A vocês, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a que seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui, na verdade, eu coloquei um verso que está falando qual que é o propósito da morte de Cristo, além de salvar, enfim. Tem um propósito aqui que Paulo fala em Gálatas. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa.
Então, nós devemos nos considerar como quem foi transportado, e de fato isso aconteceu, transportado do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus. Não reine o pecado em seus corpos. É no versículo 12, na verdade. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não reine o pecado sobre os corpos de vocês. A ideia aqui é de um império mesmo, que tem um senhor, um rei, e que tem súditos ao seu comando. E os súditos são os pecadores. E aí Paulo está dizendo, vocês já foram libertos desse rei, desse imperador. Vocês não precisam se colocar diante desse imperador para fazer o que ele diz, porque vocês já foram libertos, a cidadania de vocês não é mais desse império. Então qualquer ordem que ele der não recai sobre vocês. É muito parecido com o que aconteceu com os hebreus quando saíram do Egito. Enquanto estavam no Egito, eles eram subordinados à autoridade de Faraó. O que Faraó dissesse, eles eram obrigados a fazer. Por quê? Porque eles eram súditos de Faraó. Não à toa, eles foram escravizados por bastante tempo. E sofreram muito na mão de Faraó, porque o Faraó era um senhor de escravos muito perverso e muito mau. E aí o Senhor vem, através de Moisés, e liberta o povo da escravidão do Egito e leva o povo para além do Mar Vermelho, que era a fronteira, vamos por assim dizer, né, da terra do Egito. E uma vez que eles estão do outro lado do Mar Vermelho, eles estão completamente livres de qualquer ordem que o faraó disser. Vamos imaginar que de um lado da margem do Mar Vermelho está o faraó, do outro lado da margem do Mar Vermelho está todo o povo de Israel, os hebreus, e faraó grita, façam uma pirâmide para mim, né? Vamos supor, claro que eles não faziam pirâmide nessa época, as pirâmides já tinham sido feitas, mas enfim, façam alguma coisa para mim. Eles não eram obrigados a obedecer. Por quê? Porque ali, aquele mar, ele dava a divisão da vida dos hebreus. Antes do mar, eles estavam sob o domínio de Faraó. Depois do mar, o Faraó pode se espernear, fazer o que quiser. Nenhuma lei é obrigada a fazer mais do que o que Faraó quisesse. É tanto que em Hebreus, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai dizer que os hebreus, naquela época, foram batizados no Mar Vermelho. A figura de que, uma vez que você é emergido ou afundado nessa realidade, você agora desvincula completamente da realidade anterior. Não tem por que você ficar preso à realidade anterior quando você agora está livre dela para uma vida completamente diferente e, cá para nós, muito melhor, uma vida muito mais livre. Né? Com livre, eu não estou dizendo que não há lei. A lei está gravada no coração. A vontade de Deus está explícita no nosso coração, através da palavra, através da nossa consciência, através do Espírito Santo. E agora nós temos liberdade para fazer a vontade do nosso novo Senhor. Tá bom? E agora aí ele termina aqui, ó. Não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Agora, essa palavra seus aqui, nesse momento agora aqui, me deu uma certa dúvida, porque ela pode ser ambígua. De quem são esses desejos? Seus desejos é das pessoas, né? As pessoas que têm esses corpos mortais, ou os desejos seriam os desejos do pecado. Em todo caso, se for do pecado, que é este tipo de senhor, ou se for dos corpos mortais, tanto um quanto o outro vai ser pecado. Os nossos próprios desejos são pecaminosos. E os desejos do senhor pecado, né? Paulo dá uma personificada aqui no pecado, também são pecaminosos. Então, qual é a intenção? Morrer para o pecado e não deixarmos o nosso corpo fazer
a vontade do pecado, ou a nossa vontade pecaminosa. Obedecer aos próprios desejos. Lá em Lucas 9, eu coloquei 4 referências no slide, eu não sei se eu vou ler todas, deixa eu ver que horas são. Já são 10 horas. Vamos ler pelo menos um aqui ou dois. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Está escrito o seguinte. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui é um dos aspectos em que nós não podemos satisfazer os nossos desejos, porque nós não somos senhores de nós mesmos, e também agora o pecado não é o nosso Senhor. Nós temos um Senhor, é o Cristo. E ele fala, se alguém quiser acompanhar-me, né, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não para si mesmo. Diga não, negue-se a si mesmo, diga não. Eu tenho esse desejo. Não, diga não para si mesmo. Pegue a sua cruz, ou seja, dizer não para si mesmo, de alguma forma, caracteriza uma espécie de uma cruz que nós devemos carregar, né, que vai machucar ou que vai mortificar a nossa natureza pecaminosa, o nosso corpo mortal, para que nós possamos, de fato, seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é fazer o que dá na telha. Seguir a Cristo é dizer não para si mesmo e carregar uma cruz. Qual é a cruz? É aquele aspecto em que a nossa natureza pecaminosa ou o nosso corpo pecaminoso vai sendo destruído, no sentido de inativado, ou... Qual é a palavra que Paulo usa? Agora eu quero ver qual é a palavra que Paulo usa aqui. Aqui. Inoperante. Inoperante. Tá bom? Vamos lá aqui. Mais um texto, Romanos 1, 24. Romanos 1, 24, Paulo diz o seguinte. 24 aqui. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, mais uma vez aqui a gente está vendo como que o pecado ele age através dos desejos das pessoas. Então, quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, ela nunca vai andar por um caminho em direção a Deus. Ela vai sempre andar por um caminho em direção ao distanciamento de Deus. E é um batismo no pecado, né? A ideia do batismo como uma imersão, um afundar-se. Então, quanto mais nós andamos pelos nossos desejos, nós somos batizados no pecado. Quando nós cremos em Cristo, agora nós somos batizados em Cristo e então nós vivemos uma vida diferente do que seria se fosse através do nosso desejo. É por isso que não existe essa ideia de dizer assim, quer dizer que a justificação é pela fé, a salvação é pela fé, nós podemos fazer o que dá na telha. Não! Megenoito. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, não existe isso. Por quê? Porque nós não somos senhores de nós mesmos. Nossos desejos nos batizam nos pecados. No pecado. A nossa disposição deve ser de serviço a Cristo, né? Como escravos que somos de Cristo. Aí tem mais duas referências aí, Gálatas e 1 Pedro, vocês podem dar uma olhadinha depois, se vocês se interessarem. Eu vou continuar aqui para ganhar tempo. Minha garganta está muito ruim. Verso 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Ofereçam-se antes a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. A palavra oferecer aqui, ela remete à realidade de sacrifícios, né? De adoração, de oferendas. Oferecer os membros dos seus corpos ao pecado é nada menos do que você está prestando culto ao pecado. Assim como se você oferecer os seus membros, o seu corpo, a Deus como um instrumento de justiça, você está oferecendo ou fazendo um sacrifício, um culto a Deus. É o que Paulo vai chamar lá no capítulo 12 de culto racional. Vamos lá no capítulo 12, rapidão. Capítulo 12, verso 1. A gente vai ver isso no futuro, mas eu vou trazer essa realidade que Paulo fala sobre santificação também no capítulo 12. Ele fala o seguinte: portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, e como é que a gente se oferece em sacrifício vivo a Deus? E como que a gente faz esse culto racional? Ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão desse mundo? Vamos pensar um pouquinho. Qual que é o padrão desse mundo? O que as pessoas ensinam, o que as pessoas dizem sobre os próprios desejos, sobre viver uma vida de liberdade? Elas oferecem os seus próprios membros, o seu próprio corpo, ao pecado. Ela vive em função do pecado. A vida das pessoas é entregar-se a si mesmo ao pecado. Com isso, elas estão prestando um culto ao pecado. Então, qual é o padrão? Pecar. Não amoldem-se ao padrão desse mundo. Isso, siga o seu coração, né? Siga o que o seu coração mandar. Isso é lixo puro. Joga isso no inferno. Amoldar-se ao padrão desse mundo é entregar-se ao pecado. Paulo diz: não ofereçam os seus membros, não se amoldem ao padrão desse mundo. Antes, ofereça-se como sacrifício vivo a Deus. Isto é o teu culto racional, né? É um culto diário, é um culto constante, é um culto perene, que nós, agora, por termos sido justificados, devemos ter consciência de que temos essa responsabilidade. Nós carregamos essa responsabilidade, gente. Não adianta a gente fugir de que, mas é Deus que opera todas as coisas, Ele que faz. É verdade, é Ele que faz. E agora no versículo 14 a gente vai ver como que Deus faz, e realmente é Ele que faz. Mas devemos ter consciência de que nós carregamos uma responsabilidade enquanto escravos de um Senhor, como nós carregávamos uma, entre aspas, responsabilidade quando éramos escravos do pecado. Paulo vai falar em algum texto, não lembro se é em Coríntios, acho que é em Coríntios, a gente vai já ler, vai falar sobre quando nós éramos escravos do pecado, a gente se oferecia ao pecado de livre e espontânea vontade, a gente achava isso maravilhoso. Agora nós somos escravos de outro Senhor e devemos manter essa disposição, se é que eu posso fazer essa comparação, né? Manter a disposição de nos entregarmos voluntariamente e com alegria. Com alegria, assim, extraordinariamente maior do que antes. Porque agora a gente sabe do que a gente foi liberto, né? Então, não ofereçam os seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se, ou seja, sacrifiquem-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Olha que interessante, Paulo pega, eu acho que ele vai lá no cerne do tutano mesmo, ele dá uma beliscada assim, preste atenção no que aconteceu com vocês. Como que alguém que foi ressuscitado se comporta diante de quem o ressuscitou? Imagina que você está morto dentro de um caixão e acabou para você. Dali você vai ser encaminhado para a sepultura e nunca mais você vai ver a luz do sol. Nunca mais você vai ver seus familiares, nunca mais você vai ver nada, não vai viver mais nada. E aí vem alguém e te liberta e te ressuscita daquela situação e você pula daquele caixão. Como que você vai viver em relação àquela pessoa que te ressuscitou? O que você vai fazer? Pelo menos eu acho que você vai abraçar aquela pessoa e dizer: meu Deus, o que é que eu posso fazer por você? Foi isso que aconteceu com a gente. Então assim, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E foi isso que aconteceu. E assim, eu estou falando nessa ênfase toda porque eu também preciso aprender muito isso. Não é rara às vezes em que eu me pego lutando contra os meus próprios desejos, contra os meus próprios pecados, mesmo conhecendo essas verdades. E isso deve ser um chacoalhão na gente. Nós precisamos entender que aconteceu algo extraordinário. Quando Paulo vai falar sobre essa ressurreição espiritual lá em Efésios, ele fala assim, ele diz que vai orar para que Deus abra os olhos do coração, os olhos do entendimento dos Efésios, para que eles consigam compreender a magnitude
magnitude, a grandeza, a explosão de poder que Deus teve que aplicar para que essa ressurreição acontecesse. Então, é essa atitude que a gente tem que ter. Nós fomos ressuscitados em Cristo, então vamos nos oferecer, nos doar, nos sacrificar a Deus como quem foi levantado da morte. E oferecer os nossos membros e nossos corpos a Deus como um instrumento de justiça. Instrumento aqui, nosso corpo é uma ferramenta, né? Dom, eu coloquei em parênteses a palavra dom, porque é como se fosse um presente, né? E realmente é um presente. Deus nos deu esse corpo através do qual pudéssemos lhe glorificar. O propósito de Deus para todos os homens, toda a humanidade, é glorificar a Deus. E Ele quis que isso acontecesse através dos nossos corpos. No entanto, por causa da queda e do pecado, a nossa missão de glorificar a Deus foi deturpada, e agora, ao invés de a glória de Deus ser manifestada através do nosso corpo, o que é manifestado através do nosso corpo é o pecado. Quando cremos em Cristo, morre a nossa natureza pecaminosa. E devemos então sufocar esse velho homem, sufocar, aniquilar, não é aniquilar, mas a palavra que Paulo usou, destruir, torná-la inoperante. Sufocar é uma guerra que vai acontecer. A gente está no processo de santificação, e o processo de santificação não amoldem-se ao padrão desse mundo. É mudar a mentalidade. É uma briga terrível entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa condição atual, enquanto pessoas que morreram para o pecado estão vivos para Cristo. Estão vivos para Deus em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, tem um texto que é importante a gente ler. Versículos 15 a 20. É escrito o seguinte. Vou pegar do 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Olha que responsabilidade. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Mais uma vez, aqui negando, de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês não são de si mesmos, vocês não são senhores de si mesmos, vocês são escravos de Deus. 20. Vocês foram comprados por alto preço. Aqui é a figura de escravos mesmo, comprados. Alguém foi lá e pagou por nós. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É isso que nós precisamos viver. Tá, gente? Aqui eu estou enfatizando muito a nossa responsabilidade, porque é isso que o texto está ensinando, não posso fugir disso. Nós temos uma responsabilidade diante de tudo que Deus fez em nosso favor. A nossa atitude deve ser de doar-se, de entregar-se a Deus. E aqui eu estou falando muito em relação à santificação, porque o texto fala sobre santificação. Mas doar-se a Deus também tem outros aspectos. Por exemplo, no serviço à igreja de Deus, né, na igreja local, a gente precisa, como a gente é membro do corpo de Cristo, a gente precisa ter funções dentro da igreja, dentro do corpo. Então, isso também significa doar-se a Deus. Também dentro da nossa família, nós precisamos nos doar, nos oferecer a Deus quando somos incumbidos da responsabilidade de cuidar dos nossos filhos como pai e mães bíblicos, como esposo ou esposa bíblicos, e como pessoas que agem dentro de uma sociedade como cristãos, como pessoas que têm por parâmetros os valores cristãos. Então tudo isso é doar-se. A gente se doa a Deus também se doando aos outros, tá bom? Aqui, então, num aspecto, esse sacrifício vivo no serviço, e no outro aspecto, esse sacrifício vivo na santificação, tá bom?
E agora, é o último versículo do nosso texto de hoje, um refúgio, né? Um refúgio. Porque quando a gente fala da nossa responsabilidade, parece que estamos colocando um fardo nas nossas costas. Como se nós tivéssemos que carregar essas coisas sozinhos. Mas não é isso. Olha como Paulo conclui esse texto. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou voltar para o 13 e vou ler de novo. Ó. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Responsabilidade humana. Continuando. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Soberania de Deus. Pois, a palavra pois aqui, ela traz uma noção de conclusão. E quando ele fala, pois o pecado não os dominará, isso aqui é uma promessa de Deus. Enquanto no versículo 13 a gente tem a nossa responsabilidade, no 14 a gente tem uma promessa de que o 13 é possível, certo? Uma promessa da soberania de Deus em face da nossa responsabilidade apresentada no verso anterior. O pecado não os dominará. Por quê? Por que o pecado não nos dominará? Paulo responde, porque nós não estamos debaixo da lei. A lei não é pecado, mas a lei é o que dá o resultado do pecado. A lei dá a condenação. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, ele fala sobre a lei ser um ministério da morte. É quando ele fala, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Aqui não está falando de estudo, nada a ver, não tem nada a ver com estudo. Leiam lá, 2 Coríntios 3. A letra mata a lei mata. Por quê? Porque ela vem dizer o que é pecado e como ninguém conseguiu cumprir a lei, logo todos merecem a morte. Por isso que Paulo chama a lei do ministério da morte. É o serviço. A lei está a serviço da morte, por assim dizer. E a lei não pode promover santidade porque a lei está enfraquecida pelo pecado. Paulo vai falar isso em outro texto que eu não lembro onde é, não sei se é aqui em Romanos ainda, eu não lembrei de colocar aqui a referência. Mas Paulo fala sobre a lei estar enfraquecida por causa do pecado. Ela é boa, santa e justa, não é pecado, mas o pecado a enfraqueceu. Acho que é no próximo texto, próxima semana a gente vai ver esse texto. Mas a gente não está debaixo da lei, por isso o pecado não pode nos dominar. O pecado só pode dominar a gente por causa da lei. Ele só tem resultado porque a lei é quem dá o resultado dele. Como nós não estamos debaixo da lei, a gente não está mais debaixo. O pecado não tem como nos dominar. Mas estamos debaixo da graça. Estar debaixo da graça é essa relação entre senhor e escravo que eu mencionei nesse encontro. Então, assim, para resumir, a lei avulta o pecado, né? Quando a gente começou esse texto falando sobre o capítulo 5:20, quando Paulo diz que onde aumentou o pecado, a lei foi dada para ressaltar o pecado e onde aumentou o pecado superabundou a graça. Então, o que é que acontece? A lei avulta o pecado para que fique clara a condenação. Em contrapartida, Deus transborda a graça para promover salvação por meio de Jesus e providencia a santidade necessária para que o pecador possa vê-lo. Vê-lo aqui é ver Deus. Em Hebreus está escrito, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. O que é que Deus faz então? Enquanto a lei avulta o pecado e torna evidente a condenação, Deus transborda a graça, promove a salvação através dessa graça e providencia a santidade necessária para que nós possamos vê-lo. São coisas que estão completamente interligadas. Não podemos desvincular a salvação da santificação, a justiça pela fé da santificação. São coisas que estão entrelaçadas. Mais uma vez, não tem como ninguém ser santificado sem que tenha sido antes justificado, e não tem como ninguém ser justificado de verdade sem que ela seja automaticamente inserida
vou colocar a palavra batizada num processo de santificação, afundada, emergida, afundada dentro de um processo contínuo, gradativo de salvação, que vai perdurar até o final da vida da pessoa. Beleza? Então esse foi o texto que a gente trabalhou hoje. Nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. É mais ou menos assim, gente, só para tentar... Eu estava tentando imaginar aqui uma analogia. Já que o texto fala muito sobre reino, né, essa questão de cultura, né, vamos supor. Dentro do império das trevas, a cultura é o pecado, o padrão do mundo. O padrão do mundo é pecado, a pessoa se entrega ao pecado, faz o que quer, que dá na telha, o que deseja. Essa é a cultura do império das trevas. É a cultura, é normal, é o que é natural. Nós somos transportados do império das trevas para o reino de Cristo, e a cultura desse reino é diferente. A gente agora tem um Senhor diferente do Senhor anterior. Esse Senhor, ele vai explicar, vai ensinar uma vida diferente, né? No entanto, se a gente imaginar, por exemplo, aquelas pessoas que saíram do Egito, que estavam no império do Egito, sob o governo de Faraó, elas foram levadas para a terra de Canaã. Aliás, não tinham chegado aí na terra de Canaã, elas estavam no deserto, e lá no deserto, elas não estavam mais sob o domínio de Faraó. No entanto, muitas delas ainda estavam com aquela mente presa à cultura do Egito, à cultura ou ao que era comum conviver no Egito. É tanto que eles desejam ainda as cebolas do Egito, é tanto que eles reclamam com Moisés, dizendo que estava faltando comida, que bom mesmo era no Egito, que tinha todas aquelas comidas lá, que por mais que eles se matassem a trabalhar, alguma coisa ainda tinha para eles comerem. Então, de alguma forma, eles ainda estavam vinculados à cultura do Egito, não ao senhorio de Faraó, mas à cultura, ao que eles viveram no Egito. Da mesma forma, nós estamos hoje. Nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos sob um senhorio diferente. No entanto, por causa da nossa natureza pecaminosa, do corpo pecaminoso, ainda nós estamos presos a alguns aspectos da cultura do império das trevas. E isso é horrível, é tenebroso isso. É por isso que agora nós, nesse reino de Cristo, precisamos ao máximo absorver a cultura desse reino, para que a cultura do reino anterior seja apagada da nossa memória, foge daí, some, sem não lembrar que nem existiu aquele reino, ou que existiu aquela vida naquele tempo. A gente precisa absorver a cultura desse novo reino. Como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus, através da convivência com aquilo que esse Senhor ensina, através da palavra de Deus. É assim que a gente vai conhecer como é que esse reino funciona. E esse trabalhar desse novo reino que não está aqui fisicamente, né? Esse reino existe, mas ele está aqui de forma espiritual. Eu faço parte desse reino, vocês fazem parte desse reino, só que nós estamos, meio que um povo sem terra, né? Como existe alguns povos, por exemplo, os judeus, quando na época do Holocausto, eles eram um povo sem terra. Eles eram um povo que tinham as mesmas características, que tinham uma cultura, uma língua, uma tradição. Todos eles viviam essa tradição muito intensamente, só que espalhados pelo mundo. E depois, em 1947, 48, eles voltaram para a terra deles. Eles agora eram um povo com terra. Nesse mesmo aspecto, a Igreja de Deus é um povo espalhado pelo mundo inteiro, que tem uma cultura, que tem uma língua, que tem os costumes, que tem uma tradição, mas que não tem terra. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, mas precisamos ao máximo absorver a cultura do reino e desvincular da cultura do reino anterior. Para quê? Para que na hora que Deus for nos inserir na terra prometida, nós saibamos nos comportar da maneira que convém. Porque o comportamento é cultural. Se nós aprendemos com a cultura do reino a nos comportarmos da maneira que convém no reino de Cristo, quando nós chegarmos lá,
vai estar tudo ótimo. O que foi que aconteceu com os hebreus lá que saíram do Egito? Eles não absorveram a cultura do reino novo, do novo reino, ainda tinham alguns aspectos da cultura anterior. Quando chegaram na nova terra, ao invés de eles promoverem uma cultura própria, eles começaram a receber influência das culturas vizinhas, e aí, ó, deu B.O. Misturou com tudo, deu B.O., foram punidos, Deus tirou da terra, não deu certo. Nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdotes, eles fazem sacrifícios, né? É tanto que Deus fala para Israel que eles seriam um reino de sacerdotes. E Deus vai fazer isso com eles. A igreja também é um reino de sacerdotes. Nós somos aqueles que promovemos sacrifícios como? Através do nosso corpo, nos oferecendo voluntariamente a Deus. E estamos inseridos dentro de uma cultura completamente diferente da cultura do padrão do mundo. E é essa cultura que a gente tem que absorver o tempo todo, absorver, desvinculando do nosso antigo Senhor. Para quê? Isso é santificação. Para que na hora que nós formos inseridos na terra prometida, aí a gente sabe viver a lei. É como se fosse um treinamento. É um treinamento. Deus está treinando a gente para entrar num reino de justiça, num reino de paz, num reino de alegria. Como que a gente vai saber viver num reino de paz sem que nós tenhamos uma cultura pacífica? Sem que nós tenhamos promovido em nós mesmos uma disposição para a paz? Se ao invés disso nós vivemos em contendas, como que a gente vai saber viver num reino de paz? Vai ser um inferno pra gente. Porque pra gente o normal é a contenda. Agora, se a gente vive num aspecto em que eu estou sendo treinado, trabalhado para a paz, quando eu chegar num ambiente em que ali reina a paz, aquilo é o céu, é a melhor coisa do mundo. Como que eu vou viver num lugar onde a justiça é realmente plena, se eu estou agora inserido num contexto em que o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que realmente eu estou acostumado a fazer é a injustiça, é apoiar aquilo que é errado. Né? Então, eu viver apoiando o que é errado, se eu for transportado para um lugar em que tudo o que é apoiado é só o que é certo, para mim isso vai ser um inferno. Por isso nós estamos sendo trabalhados por Deus para que nós absorvamos a cultura do reino dele. E aí quando a gente chegar lá, nós vamos saber viver naquele reino de maneira adequada. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. A gente precisa, então, nesse aspecto, entender que nós temos responsabilidades. Responsabilidade de sufocar a nossa natureza pecaminosa, sufocar esse corpo pecaminoso e colocar na nossa mente, renovar a nossa mentalidade. A gente vai falar sobre isso no capítulo 12. Renovar a nossa mente para que a gente não se amolde ao padrão do mundo, mas para que a gente se amolde ao padrão do reino de Deus. Esse é o reino perpétuo. Esse é o reino perene, onde não habita nada de ruim. E para que a gente viva lá de maneira realmente feliz, nós precisamos aprender a viver isso aqui. Tá bom? É isso que eu tinha para dizer hoje. Alguma dúvida ou contribuição? Tem alguém aí? Tá bom, gente. Então eu vou entender que vocês não... Ou que vocês não entenderam, ou que vocês entenderam. Opa, alguém respondeu aí. Deus abençoe, gente. Então vamos lá agradecer a Deus pra gente encerrar, tá bom? Pai querido, que alegria podermos aprender a cultura do teu reino maravilhoso. A tua palavra nos ensina como que o Senhor quer que nos comportemos, como que o Senhor quer que nós influenciemos este mundo e como que o Senhor quer que nós aprendamos a viver para viver no teu reino. Que alegria, Senhor, podermos crer que o Senhor já nos transportou do reino do império das trevas para o império, para o reino do Filho do teu amor. E que nós já não estamos mais debaixo do senhorio do pecado. Que agora o Senhor nos dá a condição de dizer não. E que
apesar de nós termos essa responsabilidade e abraçarmos com todo afinco, temos a esperança de que, por causa do teu operar na nossa vida, o pecado não nos dominará. Por mais que em alguns momentos aqueles costumes, aquelas características que tínhamos e que carregamos ainda na nossa mentalidade, no nosso comportamento, que são inerentes ao reino antigo, sabemos que o Senhor trabalhará em nossa vida, em nossa mentalidade, para nos santificar e nos despojar dessas características que não são do teu reino, e colocará em nós as características e a cultura inerentes ao teu reino maravilhoso. Nos santifique, Senhor, por amor do teu nome. Nos santifique, para que nós possamos um dia ver a tua face. Porque está escrito que sem santificação ninguém te verá. E não é isso que nós desejamos, Senhor. Trabalhe em nossa vida, que a tua palavra nos confronte, nos coloque numa situação de análise sincera, para que nós possamos corrigir os nossos erros com a tua graça e trabalhar em nós hábitos e estilo de vida longe do pecado. Que o nosso estilo de vida não seja o pecado, mas seja a santidade. Que os nossos hábitos não sejam pecaminosos, mas santos. Que a nossa vida não seja nosso corpo não seja oferecido ao pecado, mas a Ti. Que os nossos sacrifícios sejam agradáveis a Ti, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe o nosso corpo, recebe os nossos membros, recebe a nossa mente, recebe tudo que nós somos, como sacrifícios vivos e agradáveis a Ti, pela santificação em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, te pedimos em nome dEle. Amém.